na Câmara, tem se falado muito disso, né? A CPI do Master só não poderia ser instalada se houvesse 5 simultaneamente. Por outro lado, o presidente da Câmara, Hugo Mota, tem dito que vai seguir uma ordem ali cronológica dos pedidos de abertura de CPI. Hoje a gente tem 16, se não me engano. Então, qual que é o clima hoje? Porque é ano eleitoral, então ficaria feio para muito deputado não demonstrar apoio publicamente à CPI do Master. Então, quero saber como é que o senhor tem acompanhado, se tem dialogado, até com a própria presidência da Câmara, a respeito dessa instalação. Olha, eu fiz essa cobrança ontem da tribuna da Câmara dos Deputados. Não existe nada, e eu fiz esse desafio aos parlamentares, à mesa, que apresentasse qualquer artigo do regimento que dissesse que uma CPI não pode ser instalada em função de ter uma fila. O que está se utilizando é uma desculpa para não se instalar uma CPI. Porque você foi muito claro, o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, ele é claro, ele diz que a Constituição é um direito do parlamentar, um direito das minorias, ela precisa cumprir 3 requisitos: ter 1/3, ter 171 assinaturas, a nossa tem 201, ter um objeto determinado, no nosso caso, o objeto determinado é a tentativa de compra do Banco Master pelo BRB, a compra dos títulos falsos e todas as digamos assim, os laços que o Banco Master construiu para chegar aonde chegou, e ter tempo determinado. Isso tudo tem no nosso pedido. E o regimento, como você disse, proíbe o funcionamento simultâneo de mais de 5 comissões parlamentares de inquérito. Ora, não tem nenhuma funcionando, não funcionou nenhuma no ano passado. Esses requerimentos de CPI, tem requerimento de CPI de 2023, de 2024, de 2025, de assuntos que já não tem mais nenhum sentido, mas, portanto, isso está sendo utilizado claramente, e vamos falar de forma muito clara, como um subterfúgio para não instalar a comissão parlamentar de inquérito. Porque se houver vontade política, e isso já aconteceu anteriormente, a CPI pode ser instalada, ainda que tenham outros requerimentos apresentados anteriormente. Nós apresentamos uma questão de ordem, estamos aguardando a resposta formal da presidência da Câmara, e nós vamos ao Supremo Tribunal Federal questionar se houver uma negativa, porque nós entendemos que é um direito da população brasileira saber tudo o que aconteceu em relação ao Banco Master. Nós estamos falando do maior escândalo financeiro da história do Brasil. No caso do BRB, vejam que coisa que parece uma coisa inacreditável. Como é que um banco, que até então era considerado um banco profissional, um banco sério, compra 12 bilhões de reais de títulos inexistentes, sem fazer uma averiguação do que estava comprando? Nós não estamos falando de 12 milhões de reais, nós estamos falando de 12 bilhões de reais. E numa operação que foi defendida com toda a veemência pelo governador Ibanez. E depois, após o próprio depoimento do Vorcaro, o governador Ibanez esteve na casa do Daniel Vorcaro e depois deu uma desculpa esfarrapada. Ele disse que entrou mudo e saiu calado. Foi fazer o quê na casa do Daniel Vorcaro? Se entrou mudo e saiu calado. Depois o Vorcaro disse que foi na casa do governador Ibanez. E chamou a atenção, estranhou a todos no Distrito Federal, a veemência como o governador Ibanez defendeu a compra do Banco Master, mesmo depois, é importante registrar isso, do Banco Central negar a tentativa de compra. E aí o BRB, a partir das articulações do governador, contratou nada mais, nada menos que Michel Temer, o ex-presidente Michel Temer, para tentar reverter a decisão do Banco Central. Então, tem fatos determinados. A população do Distrito Federal está em pânico, porque já no final do ano passado, faltou recursos essenciais para a saúde, por exemplo. O Hospital da Criança, que é uma referência internacional, fechou vários leitos durante semanas, inclusive leitos de UTI infantil, por falta de repasse do governo do Distrito Federal, que é algo em torno de 80 milhões. Deputado. Agora está se falando de um rombo de 5 bilhões de reais, de títulos que não foram trocados, que não foram recuperados. Então, veja bem, isso precisa ser investigado com profundidade. Por que o governador Ibanez queria tanto comprar o Banco Master
e as informações que a gente tem da Polícia Federal é que foi uma tentativa de esconder a operação anterior, que é a compra de títulos. E aí, olha, gente, tem várias coincidências que precisam ser investigadas. No final de 2024, e eu tenho a impressão que foi mais ou menos quando o BRB já estava comprando esses títulos, estou averiguando exatamente qual foi a data que o BRB comprou esses títulos, o Vorcaro foi homenageado pelo LIDE. Em final de março de 2025, o Conselho de Administração aprovou a compra do Banco Master pelo BRB. Nos dias 13, 14, 15, 16 de abril, no início de abril, o BRB e a Ambipar, que é ligada ao Master, financiaram um grande evento do LIDE em Dubai. As estrelas desse encontro eram o governador Ibanez e Daniel Vorcaro. Me chamou a atenção que, há algumas semanas atrás, o site Metrópole soltou uma matéria falando do BTA Finance, que é um banco com sede em Dubai, que é presidido por um português que é responsável pelo maior escândalo de corrupção financeira da história de Portugal, e que esse banco era utilizado, segundo a matéria, para lavar dinheiro do Banco Master. E, por coincidência, depois, Daniel Vorcaro é preso indo para Dubai, o seu cunhado, Zé Tel, é preso indo para Dubai. Então, tem muita coisa estranha, tem muitas coincidências e tem muitas evidências, né, que precisam ser investigadas. Deputado, Deputado Rodrigo. E é muito importante. O Lula tem uma pergunta. Deputado Rodrigo. Deputado, e só vou pedir para o senhor ser breve aqui na resposta para o Lula, mas vou passar a palavra para ele, por gentileza. Vai lá, Lula. Deputado Rodrigo, né, você foi governador do Distrito Federal, herdou como governador um BRB que estava praticamente quebrado, consertou o banco, isso é fato. O banco ficou pequeno, né, do tamanho que atendia ao Distrito Federal, mas numa gestão justa, correta, que cabia ali dentro. Mas vocês não fizeram, nesse processo, nenhum sistema de governança, nenhum sistema que protegesse o banco de futuras administrações, como aconteceu, que o quebrassem. E na estrutura política do Distrito Federal, a gente também tem uma coparticipação da Câmara Legislativa, que é a nossa Assembleia Legislativa aqui no Distrito Federal, que compactua com esse desgoverno que quebrou o BRB. Agora mesmo você tem cinco pedidos de impeachment que estão para ser apreciados na Câmara Legislativa por causa do BRB. Um foi arquivado ontem e o próprio governador já disse que isso não vai levar a nada, vão continuar na gaveta esses pedidos de impeachment, ou seja, não há nenhum sistema de autoproteção, né, no BRB e na política de Brasília a desgovernos como esse. Ou há? Não, olha, Lula, veja bem, você tem razão, eu fiz uma administração absolutamente técnica no BRB, você nunca me viu, ninguém me viu, e eu desafio alguém a apontar qualquer momento em que eu interferi em qualquer decisão do banco, porque o banco tem que atuar de acordo com as normas financeiras. Agora, essa questão da fiscalização e dos instrumentos que o banco deve cumprir, todas as formalidades, digamos assim, é do Banco Central. O Banco Central é que tem que cumprir e definir essas regras e fazer essa fiscalização. Agora, de fato, como a gente tem uma Câmara Legislativa dominada, a Câmara Legislativa aprovou essa proposta de compra do BRB em 6 horas. Os parlamentares que estavam defendendo a operação nem se manifestaram. Portanto, mais um motivo para ser criada uma comissão parlamentar de inquérito, para que ela possa investigar com profundidade, com isenção, com equilíbrio, mas com muita firmeza, porque não é só o BRB. O BRB é o fato mais notório, porque nós temos um rombo de bilhões de reais que deverá ser suportado pela população do Distrito Federal, mas nós temos o caso da Previdência do Rio de Janeiro, a Previdência de outros estados,
há muita especulação de interferências políticas de parlamentares, né, pressionando. Vocês se lembram? É muito importante lembrar isso, que antecedendo a Compliance Zero, a operação que demonstrou tudo isso, nós tivemos, primeiro, a PEC da blindagem, a tentativa de blindar parlamentares que cometessem crimes. Nós tivemos a tentativa de esvaziamento dos poderes da Polícia Federal. Sim. Nós tivemos, por tentativa de deputados do Centrão, a tentativa de pressionar, a tentativa de aprovar um projeto, né, que pudesse modificar os diretores do Banco Central, numa tentativa de pressionar os diretores para que pudesse aprovar a compra do Banco Master pelo BRB. Então você tem um conjunto de que não são coincidências, aí são evidências que precisam ser apuradas e que trouxeram esse prejuízo bilionário à população do Distrito Federal. Sem dúvida. E todos esses aportes de previdência também, como agora do Rio de Janeiro, tivemos uma operação, mais uma operação da Polícia Federal no Rio Previdência. Deputado Rodrigo Hollenberg, é um prazer te receber aqui no ICL Notícias, segunda edição. Muito obrigado, um abraço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, sempre um prazer participar com vocês. Um prazer te receber também. Boa tarde. Obrigado, Rodrigo.